carros. Ayrton Senna, por exemplo, já teve um Ford Corcel 2 de 1982, um carro popular que ele fazia propaganda dizendo que usava no Brasil, podendo hoje ser encontrado por cerca de R$30 mil. Ele também já teve um Audi S4 de 1993, quando se tornou representante oficial da Audi, ganhando então um veículo para rodar no Brasil. Esse automóvel era um dos top de linha da montadora, mas que hoje em dia se desvalorizou muito e custa por volta dos R$35 mil. O piloto também teve uma Mercedes-Benz 300 de 1992, que na época era um veículo requintado e que valia um bom dinheiro, mas que hoje também se depreciou muito e está custando somente em torno dos R$40 mil. Outro veículo que já passou por sua garagem era um Ford Escort XR3 de 1987. Que hoje pode ser encontrado por aproximadamente R$50 mil. Já o veículo mais luxuoso que ele tinha era um Honda NSX, um carro esportivo que ele mesmo ajudou a criar, participando e testando o veículo durante todo o processo de produção. Esse incrível carro é equipado com motor de 273 cavalos de potência, conseguindo acelerar de 0 a 100 em apenas 5,9 segundos, sendo capaz de atingir a velocidade máxima de 270 km por hora. Sabe-se que ele tinha dois carros desse modelo, um vermelho e outro da cor preta, e para se ter uma ideia de preço, um deles foi colocado à venda em leilões com valor estimado de 85 mil libras, ou o equivalente a R$600 mil na cotação atual, em mansões. Sendo os maiores pilotos de suas gerações, por causa de seu trabalho como piloto da Fórmula 1, precisava morar na Europa e por isso tinha uma mansão localizada em um condomínio de luxo conhecido como Quinta do Lago, na região de Algarve, em Portugal. O imóvel fica em um terreno de mais de 10 mil metros quadrados, um espaço mais que suficiente para abrigar diversas atividades de lazer para atender às necessidades do atleta. O interior do imóvel contava com uma decoração composta por uma paleta de cores claras, sendo muito acolhedora, e somente pelo fato de Senna ter morado neste imóvel fez com que ele se valorizasse muito. Para se ter uma noção, na época ele investiu o equivalente a R$1.200.000, mas conforme foi noticiado na mídia, foi colocado à venda por aproximadamente R$30 milhões. Já enquanto estava no Brasil, um de seus refúgios era sua belíssima casa de praia situada em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, mais especificamente no condomínio Portogalo, uma região onde existem diversas casas milionárias. O imóvel, que até hoje pertence à família do piloto, é rodeado de áreas verdes e fica em frente ao mar, um local que Senna aproveitava para se divertir com sua namorada na areia da praia, andar em sua bela lancha ou então se preparar fisicamente, o que todos sabem que ele era bastante focado. O interior da mansão possui uma arquitetura rústica com muitos itens feitos à base de madeira. E algo que chama muita atenção na casa de praia de Senna, sem dúvidas, é a sua enorme piscina cercada por vidros que proporciona uma linda vista para o mar. E para se ter uma ideia do preço desta mansão em Angra, em 1991 foi noticiado nos jornais da época que Ayrton Senna precisou desembolsar cerca de US$4 milhões. Mas como já se passaram 30 anos e mesmo apesar da baixa inflação da moeda americana, isso equivaleria a aproximadamente US$8 milhões, o que convertendo para o real daria torno de R$40 milhões. Outro local de descanso de Ayrton Senna quando estava no Brasil era a sua enorme fazenda localizada em Tatuí, município do estado de São Paulo. A propriedade possui em torno de 80 alqueires e é conhecida como Fazenda Dois Lagos. Nesse gigantesco local, Senna podia aproveitar a bela casa com piscina e, claro, ter um contato mais próximo com a natureza e com os animais, algo que ele parecia gostar muito e que o ajudava a recuperar suas energias para voltar 100% focado em suas corridas. Sabe-se que no interior da fazenda havia uma pista de kart que foi inaugurada em dezembro de 1991, em um evento que chamou muita atenção dos jornalistas da época e trouxe repercussão mundial para a cidade de Tatuí. E apesar de não se saber ao certo o preço dessa gigante propriedade do piloto, para se ter uma ideia, existem fazendas no município com tamanho
tamanho parecido a essa, que estão sendo colocadas à venda por cerca de 50 milhões de reais. Mas por ser conhecida como um famoso local de descanso do astro das pistas, provavelmente deve valer muito mais. Apartamentos. Ayrton Senna, por exemplo, para se abrigar durante as corridas das temporadas europeias, especula-se que ele tinha um apartamento com vista para a famosa Baía do Principado, em Mônaco, uma pequena cidade-estado independente na zona costeira do Mediterrâneo, na França. Essa região super nobre e valorizada é muito conhecida pelo Grande Prêmio de Fórmula 1, que acontece nas suas ruas uma vez por ano, o que fazia muito sentido o piloto ter um local para se abrigar na região. Para se ter uma ideia do preço, os apartamentos nessa região podem custar facilmente mais de 10 milhões de reais. Aeronaves. Ayrton Senna, por exemplo, era um grande apaixonado pela aviação, sendo inclusive piloto de helicóptero. E não é à toa que ele já teve 3 aeronaves para ficar à sua disposição sempre quando ele quisesse pilotar. O helicóptero de Senna era do modelo Esquilo, uma aeronave leve que é uma das mais utilizadas no Brasil. E para se ter uma ideia do preço, o custo unitário de um brinquedinho desses pode chegar a custar 2 milhões de dólares, ou o equivalente a 10 milhões de reais. E ele também já teve alguns jatinhos particulares em seu hangar. Começando pelo mais barato, está um do modelo Piper Seneca 3, que deu de presente para o seu pai, que era aviador. Esse modelo de aeronave, apesar de ser mais simples, pode ser encontrado à venda por cerca de 4 milhões de reais. Subindo o preço, ele já teve um do modelo King Air F90, uma aeronave de pequeno porte, bimotor com motorização turbo-hélice e ideal para viagens interestaduais. O jatinho, que possui capacidade para transportar até 5 passageiros, pode chegar a custar cerca de 10 milhões de reais. Já a aeronave mais luxuosa de Ayrton Senna era do modelo Hawker 800, uma sofisticada aeronave executiva de médio porte e de alcance intercontinental. No interior desse sofisticado jatinho, possui a capacidade para transportar confortavelmente até 10 passageiros. Não é à toa que pode chegar a custar mais de 15 milhões de reais. Negócios. Ayrton Senna, por exemplo, era garoto propaganda das maiores marcas da época. Mas o que poucos sabem é que mesmo após a sua morte, a marca de Senna continua a ser uma das mais valiosas e rentáveis do esporte brasileiro. A montadora McLaren, por exemplo, é uma empresa que deve investir uma fortuna para utilizar a imagem de Senna. Em 2017, por exemplo, a empresa britânica decidiu lançar o McLaren Senna, um hipercarro feito em homenagem ao tricampeão mundial. E é claro que o veículo teria que estar à altura de Senna, sendo equipado com um motor de 825 cavalos de potência, conseguindo acelerar de 0 a 100 em apenas 2,8 segundos, sendo capaz de atingir a velocidade máxima de 335 km por hora. E para se ter esse supercarro no Brasil, é necessário desembolsar por volta dos 8 milhões de reais. E não podemos esquecer do personagem Seninha, que é inspirado em Ayrton Senna e que se tornou um sucesso comercial e continua estampado em centenas de produtos, desde brinquedos e artigos de papelarias até produtos alimentícios. Sem esquecer da Netflix, que já anunciou que irá utilizar a história do piloto para lançar uma minissérie com a estreia marcada para 2022. Fortuna. Ele ainda permanece no ranking dos pilotos mais bem pagos de todos os tempos. Estima-se que ele já tenha recebido como salário durante toda a sua carreira um valor estimado em mais de 240 milhões de reais. E até os dias de hoje, a imagem do piloto continua muito rentável. Para se ter uma ideia, segundo o relatório financeiro do Instituto Ayrton Senna, responsável por cuidar da imagem do piloto, estima-se que a marca Senna já tenha rendido até os dias de hoje em torno de 2 bilhões de dólares, o que, convertendo para o real, dá algo em torno de 10 bilhões de reais.